Muito boa tarde para você, 2h08 em Belém do Pará e também em Macapá. Estamos começando pela CBN Amazônia, mais uma audiência pública nesta quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. E hoje Daniele Gomes para falar de emendas parlamentares e orçamento secreto. Boa tarde, Daniele. Boa tarde para você também, Israel Pegado. Uma boa tarde para os ouvintes. É isso mesmo, viu, Israel? Tudo porque o governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, vai terminar o mandato com 93 bilhões gastos em emendas parlamentares. O levantamento foi feito pela Siga Brasil, que é uma plataforma do Senado que acompanha o percurso de gastos da União. A cifra considera os montantes executados em 2019 e 2021 e também, Israel Pegado, o valor empenhado, ou seja, previsto, no orçamento federal deste ano. Exatamente, Daniele Gomes, a média anual do valor gasto em emendas parlamentares praticamente triplicou nos 3 primeiros anos da gestão Bolsonaro. Durante o governo de Michel Temer, o primeiro presidente a governar após a obrigatoriedade das emendas individuais, e nós vamos debater esse assunto também aqui, a cifra média foi de 11 bilhões de reais ao ano, enquanto que no governo Bolsonaro a média é de mais de 27 bilhões de reais. E para entender como funciona esse processo e quais os impactos que podem trazer para a sociedade, o Audiência Pública de hoje tem como tema o orçamento secreto e as emendas parlamentares. Você participa com a gente desse Audiência Pública, mandando a sua pergunta, opinião, interação, através do nosso número de WhatsApp 91, é o DDD de Belém, 988140073, e também participando através da nossa transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, youtube.com/CBN Amazônia. O Audiência Pública já começou. CBN Audiência Pública. E para discutir o assunto, participa com a gente aqui no estúdio o Francesco Falese, que é advogado na área do direito público e procurador municipal. Boa tarde, Francesco, seja bem-vindo. Boa tarde, Daniele, boa tarde, Israel. Boa tarde também, doutor Rômulo Pinheiro, advogado e colunista da CBN. Boa tarde, doutor Marcos Teixeira também, ainda vão ser apresentados. Primeiramente, só dizer aqui que é um prazer estar hoje aqui, dia 8. Ontem, dia 7, foi o dia da liberdade de imprensa, né? Então, na pessoa de vocês, estender a todos os profissionais da comunicação e do jornalismo que desempenham essa função aí tão necessária à manutenção da nossa democracia. Obrigada. Muito obrigado, Francesco. De Brasília, remotamente, participa conosco Rômulo Pinheiro, advogado especialista em Direito Público, mestre em Direitos Humanos e Ciência Política e também colunista da CBN Amazônia. Rômulo, boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Muito boa tarde, Israel, boa tarde a todos da mesa. A gente quer trabalhar aqui com um tema muito interessante, um tema que todas as vezes que é lançado aí na mídia tem muita pergunta, tem muita coisa que a gente precisa entender, que não é tão simples assim. E a proposta hoje é colaborar para tornar isso um assunto muito mais fácil de ser compreendido e que a população entenda as limitações e entenda o alcance disso, que é muito importante para a nossa sociedade. Então, eu estendo meus cumprimentos a todos da tarde, vamos lá conversar sobre isso. Perfeito, Rômulo. E de São Paulo, participa com a gente o Marco Teixeira, que é cientista político, professor do Departamento de Gestão Pública na Fundação Getúlio Vargas e também colaborador dos jornais Estadão e Folha de São Paulo. Seja muito bem-vindo, viu, Marco? Não estamos ouvindo o Marco. Pronto. Agora sim, Marco. Boa tarde. Agora sim. Tá. Prazer enorme estar aqui. Também queria saudar a vocês pelo Dia da Imprensa, pelo dia de ontem, né? E reiterar a importância da imprensa para a democracia, para o tipo de debate que nós estamos fazendo agora, que é de um interesse público enorme, não é? E me solidarizar também, tá? Com os vários momentos, né, em que a serviço do bem público a imprensa tem sido perseguida. Fui durante 10 anos colunista da CBN aqui em São Paulo, tá, do CBN São Paulo, e por várias vezes algum assunto que contrariava um determinado grupo acabava, de certa forma, gerando um certo mal-estar, e muitas vezes algumas pessoas incompreendidas começavam a nos agredir de forma gratuita, não é? De todo modo, vamos aqui para um debate bastante interessante, vai ser um prazer partilhar desse momento com vocês. Que honra tê-lo aqui conosco, Marco. Queria começar com o Francesco. O básico, Francesco, para quem está nos ouvindo, o que são as emendas parlamentares, como elas funcionam?
Israel, as emendas parlamentares, eu te diria que elas são o principal mecanismo que os deputados e senadores têm de operacionalizarem as suas políticas públicas, colocarem em prática os seus projetos de campanha e alcançarem, digamos que, os municípios, as localidades mais distantes das capitais, ali alocando os valores que lhes são disponibilizados. Então, portanto, eu te diria que as emendas parlamentares é um instrumento legítimo de ação política e fortalece a democracia porque permite aos parlamentares destinarem esse recurso para as áreas de seu interesse sem a intervenção direta do Executivo. Eu acho que, de uma forma resumida, basicamente, esse é o conceito e o viés das emendas parlamentares. Uhum. Perfeito. Rômulo, e assim, quanto a você, né? Quais são os tipos de emendas parlamentares existentes? Bora detalhar isso para o nosso ouvinte. Bom, Daniele, veja só. Aqui nós temos as emendas individuais, que são aquelas que são indicadas pelo próprio deputado ou senador. Nós temos as emendas de bancada, quando 2 ou mais representantes aí se reúnem para definir períodos ou localidades que serão atendidas. Nós temos aí as emendas que são feitas pelas comissões, mas o grande problema, nós temos a individual, de bancada e de comissão. Mas o grande problema que está acontecendo é que em 2020 foi criada essa nova modalidade, pelo menos já existia um histórico aí lá desde lá no orçamento, é uma coisa um pouco antiga, mas essa modalidade nos moldes que existe hoje, foi criada uma nona possibilidade de gasto do orçamento, que é a proposta de emendas do relator. E nessa circunstância, é bom lembrar que a gente fala que o orçamento é secreto, mas na verdade tem toda uma destinação, tem todo um planejamento anterior, isso é muito bem controlado e fiscalizado. No entanto, essas emendas do relator, elas têm o denominação secreta exatamente porque não se consegue identificar o autor da emenda, e essa falta de identificação cabe ao relator, então, essa destinação e essa falta de transparência na forma como são alocados esses recursos e como foi feita a negociação para que esses recursos chegassem à destinação correta, é que gera discussão, inclusive está até aqui em Brasília, daqui a pouco a gente vai falar sobre como é que o STF tem visto essa situação. Mas essas 3 possibilidades, as emendas individuais, as de bancada e de comissão, são já instrumentos, como o professor havia dito até pouco, são instrumentos que são muito utilizados, isso não é nenhuma novidade. O problema é essa eventual falta de transparência que nós temos nesse quesito das bancadas, das emendas do chamado relator. Marco, a gente já ouviu o Rômulo e o Francesco do ponto de vista legal, jurídico, da legislação, mas do ponto de vista, como é que se observa no cenário político as emendas parlamentares, Marco? Olha, eu acho que primeiro vale a pena reiterar, né, a legitimidade das emendas parlamentares, vale a pena reiterar também que o manuseio do orçamento que foi recuperado na democracia pelo Congresso é um instrumento democrático, não é? É uma forma que se tem da representação, de alguma maneira, fazer ser representada o interesse público ou seus projetos políticos no próprio orçamento. Eu acho que isso aí é consenso, né? Acho que a grande questão, como bem colocou aí o Rômulo, está no orçamento secreto, né? Ou seja, você tem um problema aí de transparência, que é a identificação que fica um tanto quanto nebulosa aí atrás do nome do relator, e você tem, ao meu juízo também, até pelo volume de recurso que começou a se manusear, um processo que desequilibra a competição democrática. Na medida em que certos recursos são destinados prioritariamente a um grupo de parlamentares e estes alocam isso de maneira que a gente não tem muito claro, né? E certamente isso tem um peso no processo de decisão eleitoral lá na ponta. Nós estamos vendo aí um conjunto de questões, como, por exemplo, agora que eclodiu a questão dos shows dos sertanejos, né, de emendas de recurso para a escola de robótica, ou coisas dessa natureza, que, de certa forma, precisava de um crivo mais público ou mais republicano para discutir se realmente essa alocação era de interesse público ou não. Tá? Então, nós estamos com um problema aí que, de um lado, falta transparência, tá? E essa transparência ela é escondida um pouco quando o relator assume a autoria de praticamente tudo, não é? E de outro, a gente não tem muita clareza,
tá, da prioridade da alocação do recurso público, o que fica mais escancarado quando a gente percebe que há certos recursos alocados para determinados gastos, tá, em municípios que têm pouco efeito sobre a qualidade de vida, sobre a desigualdade ou sobre a melhoria, né, do ambiente do próprio município, e em lugares que o município sequer tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Então, assim, acho que a grande questão que está colocada aí hoje, né, não é só apenas mais transparência, mas é, sobretudo, critério público, tá? Esse critério, nas emendas individuais, de bancadas, de comissões, está mais claro, porque ali tem uma arena política que, de alguma maneira, se discute, tá? Como alocar. Se é justo ou injusto, não sei. 2h19, vamos fazer o primeiro intervalo aqui do Audiência Pública e já voltamos com o Francisco Falesi, o Rômulo Pinheiro e também o Marco Teixeira. CBN Audiência Pública. Existem milhares de formas de demonstrar a intensidade do seu amor, com um abraço apertado, um beijo repleto de amor ou, quem sabe, um presente do Pátio Belém. E nesse Dia dos Namorados, estamos com um presentão extra para você demonstrar o quanto ama o seu mozão. Cada R$350 em compras, você pode trocar por um presente Natura para o seu amor. São 2 opções, hein? Aproveite! Dia dos Namorados, Pátio Belém. Viva a intensidade do seu amor. Oferecimento Clínica Oftalmológica Vitria. Veja o mundo do seu jeito. Você já fez seu check-up oftalmológico? Agende sua consulta agora na Vitria Oftalmologia com nossos especialistas Renan Arede, Tarcísio Guerra e Erundino Neto. Na Vitria você encontra qualidade de vida, cuidado com os olhos, conforto, segurança e as mais avançadas tecnologias. Para informações e agendamentos, WhatsApp 988145190. Repetindo, 988145190. www.vitria.com.br. Oferecimento Apvida, saúde pra valer. É gente do norte, do nordeste, do sudeste, do sul, do centro-oeste, da praia, do campo, da cidade capital, interior. Apvida cuida de mais de 7 milhões de brasileiros. Isso nos dá um conhecimento muito grande sobre a saúde da nossa gente. Cuidar é pra quem conhece. Apvida, saúde pra valer. Conheça nossos planos. Ligue 3289-6515. ANS 36825, dígito 3, responsável técnico Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRMCE 4953. CBN Audiência Pública. E voltamos a falar de orçamento secreto e eu volto conversando aqui com o Francisco. Francisco, eu queria saber de você, né? Por que se criou uma destinação de verba pública considerada secreta? E qual que era o objetivo do Legislativo com essa medida, hein? Olha, Daniele, a minha interpretação a respeito do Legislativo ao impor essa medida é numa tentativa, especialmente ali dos políticos do Centrão, de garantir uma maior governabilidade. Isso aí foi uma articulação, obviamente, feita pelo governo, junto com os seus aliados ali no Congresso, e através da emenda do relator, como a gente sabe a destinação do recurso, mas não tem acesso a quem o determina e qual o critério que se é adotado, como bem enfatizou o professor Marco, essa falta de transparência. Então, através desse sistema, o governo federal, em conluio com seus aliados do Congresso, consegue operacionalizar a distribuição ali de recursos no sentido de garantir a estabilidade política, assim, digamos, do presidente da República, né? Isso é uma opinião particular minha, mediante a interpretação por conta dessa ausência de publicidade, assim, digamos. E para vocês terem uma ideia, no orçamento agora de 2021, o valor das emendas individuais ficou estabelecido em 9,6 bilhões, né? Esse valor distribuído para todos os 513 deputados e 81 senadores. As emendas de bancada ficaram fixadas em 7,3 bilhões. E já as emendas do relator, né, que é o que a gente está em pauta aqui, custaram 18 bilhões e 500 milhões para o orçamento público. Então, a gente tem aí a maior fatia justamente alocada
ali no setor onde não se tem informação e onde quem operacionaliza é um aliado do governo federal, né, do executivo, que é o senador Márcio Bittar, que é o relator do projeto de lei 2021 que está agora sendo operacionalizado nesse ano de 2022. Então, eu vejo que através das emendas do relator, hoje, legalmente, o governo consegue ali impor alimentar a sua base política e, assim, garantir uma tranquilidade maior para o presidente governar. Rômulo, o Francesco nos trouxe números aqui, inclusive, né, a divisão do bolo, vamos dizer assim, e tanto o Francesco quanto o Marco, Rômulo, mencionaram a questão da transparência. E nós temos, né, princípios da administração pública, estão explícitos na Constituição, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Quais são as implicações de se não dar a devida transparência a recursos e verbas públicas, Rômulo? Pois é, meu amigo. Já houve, inclusive, questionamento até do ano passado, em novembro, inclusive, do ano passado, aqui no Supremo Tribunal Federal, já houve decisão da ministra Rosa Weber para suspender esse tipo de mecanismo. As implicações que decorrem dessa falta de transparência podem levar a implicações aí, basicamente, de responsabilização mesmo até das pessoas envolvidas. Notem que não se pode falar nesse momento até agora em eventuais crimes ou eventuais responsabilidade jurídica. Por quê? Porque esse é um instituto, essa é uma prática que é institucionalizada. Então, nós não temos até o momento a prática comprovada de algum delito a que possa ser atribuída uma responsabilidade criminal, por exemplo. No entanto, Israel, essa prática, exatamente pela falta desses critérios que você mencionou, corresponde, então, uma falta de lisura na relação do gasto público, do orçamento público. Note que essas emendas do relator, elas não são impositivas. Então, não sendo impositivas, pode haver uma negociação para saber onde vão ser alocadas. E essa falta de transparência que a gente está comentando aqui já foi objeto de debate lá no Supremo. A ministra suspendeu esses pagamentos, autorizou em novembro, dezembro, salvo engano, que retomassem, desde que fossem feito o planejamento de transparência e demais informações referentes à destinação dessas verbas. Até semana passada, já, por exemplo, o Congresso tinha enviado, através do Rodrigo Pacheco, por exemplo, apenas 30% daquilo que o STF havia determinado que se fossem encontradas informações a respeito da destinação, dos critérios que os professores estavam comentando aqui mais cedo, né, há pouco tempo. Então você vê que, ainda assim, mesmo com a determinação do próprio órgão do poder, de cúpula do Poder Judiciário, ainda assim o Legislativo vem aí, de certa forma, trazendo algum tipo de problema para dar publicidade a essas informações. Você vê que, por exemplo, em 90 dias, a ministra deu 90 dias para que o Congresso apresentasse isso, e o Congresso apresentou de maneira equivocada, aliás, com falta de informações, e o presidente Rodrigo Pacheco alega que, nos anos anteriores, como os relatores não tinham, né, a obrigação de saber, ou seja, não ficava registrado o parlamentar que indicou, então ele solicitou que os parlamentares, nos últimos 2 anos, prestassem voluntariamente essas informações, e menos de 70% daqueles parlamentares mencionaram, ou seja, não chegou a um número razoável de informações adequadas, e as que foram totalmente desencontradas, de formatos diferentes. Então, você tem ainda hoje, neste exato momento, uma dificuldade muito grande, não somente na fiscalização, mas na prestação das informações técnicas para apurar essas questões que você menciona de legalidade, de publicidade, moralidade. Esse é o entrave atual. A ministra não concedeu novo prazo para que o Congresso fizesse dessas informações, e aí está presente a celeuma de que elas só podem ser conhecidas depois que as obras estão em andamento ou que o orçamento já está em execução. E a regra não é essa, a regra do orçamento é no ano anterior, né? Então a gente sabe, e tem muita coisa que ainda falta descobrir onde foi alocado ou qual é o fundamento disso, dessas emendas do relator geral RP9, meu amigo, e a problemática ainda é extensa, viu? Agora, Marco, a gente já falou aqui, né, que esse orçamento secreto ele pode estar virando aí uma ferramenta, né, uma barganha
de troca política, né, ou então apoio mútuo, né, entre parlamento, principalmente a base de apoio ali do governo, né, e o próprio executivo, né. Mas assim, a gente pode dizer que é apenas isso? É apenas isso ou essas emendas elas também funcionam de fato, na prática, elas são importantes? Olha, as emendas são importantes, isso não há dúvida, né? Ela de certa forma, digamos assim, um componente da própria democracia, não é? Eu acho que essa é uma questão indiscutível. O que se discute é o processo, não é? Ou seja, como que a alocação é decidida, por qual critério, e se isso, de certa forma, não pode... Marco, eu vou lhe interromper rapidinho, a gente vai para o Repórter CBN, aí logo depois, na volta, Perfeito. Você vem com a resposta para a Daniela e para os nossos ouvintes, tá bom? Perfeito, até já. Até já. Repórter CBN. Quarta-feira, 8 de junho de 2022. 6 pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil do Amazonas nas investigações para encontrar o indigenista e o jornalista britânico desaparecidos no Vale do Javari. 5 deram depoimento na condição de testemunhas. Um homem foi preso e falou na condição de suspeito. Amarildo da Costa de Oliveira negou qualquer relação com o sumiço de Bruno Araújo e Dom Phillips. O Superior Tribunal de Justiça retomou hoje à tarde o julgamento sobre a cobertura dos planos de saúde no Brasil. O resultado pode impactar diretamente pacientes em tratamento de várias doenças. Os ministros vão definir se as operadoras são obrigadas a cobrir procedimentos não incluídos na lista da Agência Nacional de Saúde. A defesa do PM reformado Rony Lessa pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do júri popular que vai julgar a participação dele no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Lessa responde por homicídio qualificado por motivo torpe, mas a defesa quer a retirada das qualificadoras. Em maio, o STJ havia negado o pedido similar da defesa. O júri popular de Rony Lessa pelo crime ocorrido em 2018 no Rio de Janeiro ainda não foi marcado. Um grupo de 90 ginastas olímpicas dos Estados Unidos processou o FBI em mais de $1 bilhão por falhas no caso de assédio do médico esportivo Larry Nassar. A defesa das atletas diz que os agentes sabiam em 2015 que Nassar foi acusado de molestar ginastas, mas não tomaram providências. Entre as atletas está a medalhista olímpica Simone Biles. No horário de Brasília, 2h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Audiência Pública. 2h32, de volta com audiência pública. Daniele Gomes, pode refazer a pergunta para o professor Marco e a gente contextualiza. Né? É melhor, professor, vamos lá. Então, eu dizia o seguinte, né? Ele perguntava o seguinte, a respeito das emendas parlamentares, se elas funcionam, né, na prática, se são importantes ou apenas se limitaram a ser uma ferramenta de troca política e de apoio mútuo, professor? Bom, vamos lá, Daniele, por partes, né? Elas são importantes, digamos assim, é um dos componentes da democracia. Muitas organizações sociais, organizações filantrópicas, organizações da sociedade civil procuram parlamentares para poder, de alguma maneira, conseguir recurso público para suas atividades. Então, as emendas têm, digamos assim, vários destinos, né? O grande problema aí é o critério, é o processo com o qual essas emendas são decididas, não é? E outra questão importante, não é um problema do governo federal, as emendas parlamentares ela têm ocorrido nos mais diferentes níveis de governo. Só para dar um exemplo, aqui na cidade de São Paulo tem um percentual do orçamento
que é destinado aos vereadores, para eles mesmos manusearem e decidirem onde alocarem, não é? E aí esse onde alocarem, Edilene, Daniela, é que vira um problema. Os vereadores reformam o campo de futebol na periferia, constrói manda o recurso para construir praça, depois eles mesmos inauguram, não é? Como se eles fossem poder executivo, não é? Então a gente tem aí quase que um uso patrimonial do dinheiro público, não é? Que é um outro problema, que é uma outra discussão. Agora, no caso, Edilene, Daniele, ela tem servido majoritariamente para operacionalizar a governabilidade, tá? Então você tem um centrão em praticamente todos os legislativos. Aqui na cidade de São Paulo nós temos os vereadores do centrão da cidade, que eles também são de vários partidos. Eles se reúnem numa bancada suprapartidária e negociam a governabilidade com o prefeito, tá? Em troca, obviamente, de algum tipo de recurso para que eles possam operacionalizar nas suas bases eleitorais e, com isso, promover o milagre da multiplicação dos seus votos, né? Que é basicamente isso que acontece. E o mesmo também ocorre na Assembleia Legislativa. Alguns deputados estaduais, inclusive, pegam a sua cota e fazem algum tipo de reunião pública com entidades para decidir onde eles vão alocar recursos. Outros alocam, digamos assim, de uma forma muito mais unilateral, ou seja, aquilo que interessa para o seu próprio mandato. Eu digo, novamente, é muito importante para a democracia. Agora, quando eu vejo na ponta os critérios que são utilizados e como esses recursos, de certa forma, são usados de maneira patrimonial, até mesmo clientelista, na maioria das vezes, eu me pergunto se isso não desequilibra a democracia também. Se isso não promove, de certa forma, uma competição desigual entre aqueles que estão no poder e detêm recursos de poder para os seus mandatos e aqueles que estão de fora querendo entrar e promover algum tipo de renovação. Francisco, interessante que o professor Marco falou em desequilíbrio de poder, e a gente tem, pela Constituição, 3 poderes que devem ser independentes e harmônicos entre si. De certa maneira, isso não cria uma correlação de força, uma queda de braço entre legislativo e executivo, ou o legislativo tentando tirar proveito em cima do executivo a partir desse dispositivo legal? Olha, eu diria que sim. Eu diria que é uma quebra de braço em que não há perdedor, né? Eu acho que ambos os lados têm os seus benefícios, tá? E pagam determinado preço por isso. A gente pode, se a gente fizer um apanhado do governo Bolsonaro, quando ele se iniciou, antes do Arthur Lira assumir a presidência da Câmara, notava-se uma estabilidade. Na época do Rodrigo Maia, havia ali um certo confronto, uma certa, digamos que eles não trabalhavam de forma uniforme. Governo federal e Congresso estavam constantemente em conflito, e o Rodrigo Maia, obviamente, travou muitos projetos que foram enviados pelo Executivo, fez ali um papel de oposição ao governo. Com a chegada do Arthur Lira, eclodiu essa questão da emenda do relator, e o governo conseguiu, enfim, se estabilizar, né? Também se deve muito ao fato de que o Bolsonaro colocou pessoas que têm um diálogo muito amplo com o Centrão, como o Ciro Nogueira, para ser chefe da Casa Civil. Anteriormente era ocupado por um militar, e não é novidade para ninguém que militares não têm a mesma habilidade de articulação política que um político ali da casa legislativa, acostumado a falar a língua dos seus pares. Então, eu te diria, Israel, que nessa quebra de braço não há perdedor. Ambos têm ali os deputados que usufruem dessa emenda do relator, eles fortalecem as suas bases políticas, já para se reelegerem agora nas próximas eleições que se avizinham aí em outubro, e o governo, por sua vez, garante o sono tranquilo do chefe e o bom andamento das suas políticas públicas. A gente pode notar que, depois da saída do Rodrigo Maia, o governo conseguiu emplacar de uma forma mais favorável os seus projetos. Emplacou a PEC dos precatórios, é um exemplo disso, né? Então, essa negociação executivo-legislativo após digamos que o aquecimento das emendas do relator, ele melhorou bastante. O que chama muito a atenção
é que essas emendas do relator, elas são editadas por atos do próprio presidente, dali da casa em si, diferentemente das emendas impositivas individuais, que são estabelecidas por emenda constitucional, a emenda 86/2015, e elas têm um percentual fixado, que é 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior. Temos também as emendas de bancada, que é 1% da receita líquida do exercício anterior. Então, as emendas do relator, a gente não tem acesso a quanto é eles estabelecem por resolução, né? O próprio Arthur Lira, em novembro do ano passado, quando a ministra Rosa Weber, através de decisão liminar, suspendeu a execução das emendas do relator, depois reconsiderou a sua própria decisão e isso voltou a funcionar. Na época que ela suspendeu, o Arthur Lira deu uma entrevista dizendo que as ações que tratam eminentemente de matéria interna, as ações da emenda do relator tratam eminentemente de matéria interna corporis. O que isso quer dizer? Que ela não está submetida ao crivo de órgão fiscalizador, ao exame do judiciário. Ora, como que uma matéria dentro da casa que representa o povo, que trata de orçamento de dinheiro público, não está submetida a órgão fiscalizador? Então, com a devida vênia, isso é um absurdo, mas, enfim, continua sendo operacionalizado e no futuro saberemos quanto foi que cada parlamentar dispôs aí dessa fatia generosa do orçamento público, né? Uhum. Exato. E pegando esse gancho, viu, do Francesco, Rômulo, eu queria saber com você, são verbas públicas, né, um montante aí assustador, né, destinado aí ao orçamento secreto, são verbas que estão sendo aplicadas, sabe-se lá onde, em que, né, a gente não tem essa transparência necessária. Assim, a sensação que nos dá, né, na observação de todo esse cenário é que há um certo afrouxamento aí das regras do jogo democrático, né, Rômulo? Pois é, Daniele. Esse afrouxamento é que permite essas distorções com relação ao controle dos gastos públicos, da fiscalização da sociedade perante esses gastos públicos. Você nota, por exemplo, que a gente está debatendo aqui um tema importante, a gente está tentando esclarecer aqui o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando aqui, mas é um tema extremamente complexo de discutir. A população, às vezes, fica à mercê de informações muito técnicas e até para fiscalizar também nós temos alguns problemas. Por exemplo, depois que a ministra Rosa Weber deu a decisão de que governo federal, legislativo, Câmara, Senado, apresentassem o detalhamento dessas emendas, dos critérios utilizados, de onde foram alocados esses recursos. Após isso, o prazo já se foi, não foi cumprido de maneira adequada, e o cidadão comum foi dada a possibilidade a ele de fiscalizar, de entender essas destinações dessas verbas, foi dada a ele a oportunidade de fazê-lo mediante requerimento com base na lei de acesso à informação. Então, para o cidadão comum saber e conhecer tudo isso, ele precisa buscar essa informação. É uma informação técnica, não se sabe, no caso do cidadão comum, não saberia nem como que seria feito, através, inclusive, o Palácio do Planalto editou um decreto informando que essas informações seriam até feitas através do sistema na plataforma Brasil, mas, no entanto, ainda assim, não tem uma posição fechada sobre o tema, não há informações adequadas, o próprio julgamento que ficou de acontecer aí após esse prazo, não tem data para ser finalizado, a ministra Rosa Weber, inclusive, está aguardando essas respostas, e, uma vez dadas de maneira negativa, o ministro Fux, que é o presidente da casa, aguarda, então, a ministra liberar o processo para ser julgado, mas sem data ainda prevista, e nesse meio tempo, o tempo passa, o ano corre, final do ano chega aí com eleições, e novamente esse orçamento, apelidado de secreto, a gente sabe que é possível conhecer a destinação, mas há uma dificuldade muito grande que justifica de fato ser apelidado assim. Antigamente era chamado de orçamento paralelo, orçamento secreto, mas isso decorre, aí retomando a sua palavra, Daniele, decorre do afrouxamento desses critérios de fiscalização e controle desses importantes recursos públicos que, mesmo sabendo a origem, mas ela é posterior, ela não é anterior, como nas demais emendas, nos demais procedimentos. E aí, posteriormente, já fica tarde até mesmo
para tomar alguma medida para discutir eventual viabilidade ou não daqueles recursos. Por exemplo, o caso das escolas, até apelidado das escolas fake, né? Ou seja, alocação de vários recursos para escolas que sequer estavam terminadas, construídas. A emenda do relator com uma quantidade enorme de destinação para escolas que nem sequer tinham sido terminadas. Outras, comprando computadores com uma capacidade maior que a cidade inteira. Nem na cidade tinha tanta gente assim que justificasse aquela compra intensa de computadores. Então você tem aí, retomando seu gancho, esse afrouxamento que permite essas aberrações e aqui é uma opinião minha, né? Não vejo aí um prazo razoável para que isso seja regularizado. O presidente da Câmara e Senado, ainda mais ano eleitoral, não tem a intenção de ir de encontro à maioria dos deputados e senadores que entendem razoável esse sistema que mantém aí um jogo político que lhes favorece. Professor Marco Teixeira, temos hoje aí um executivo que precisa atender essa demanda financeira, vamos dizer assim, né, de verbas e de recursos para se manter, ou seja, o executivo hoje está dependente politicamente no jogo político do legislativo? Olha, sim, né, porque o executivo está fraco, tem pouca legitimidade social do ponto de vista de prestígio popular, não é? E quanto menor o prestígio popular, maior a dependência de uma negociação com o Congresso para aprovar seus interesses, não é? Eu queria retomar, eu gostei muito da fala do Francesco, não é? Ou seja, nenhum dos dois perdem, e aí o próprio Francesco fala, olha, mas logo mais para frente nós vamos saber o tamanho do problema, ou seja, quanto se gastou com isso. E o próprio Rômulo já trouxe algumas indicações, escola fake, computador, não é? Que a gente já começa a saber como que está se perdendo isso. Não é? Compra de trator. Eu queria lembrar que o Poder Legislativo ele tem duas funções, legislar e controlar. Controlar o Executivo em nome da sociedade, controlar o dinheiro público em nome da sociedade. O grande fiscal do dinheiro público é o Congresso Nacional. Numa situação como essa, em que você consegue formar uma governabilidade com compromisso, de certa forma, de repasse de dinheiro público desse montante, a função controle se enfraquece. Tá? Então, o Legislativo dificilmente vai ter capacidade de controlar o Executivo nesse momento. E a tendência, de certa forma, é que a gente chegue até o final do ano eleitoral dessa maneira, e se modificações vierem, talvez só no ano que vem, com vontade política dos presidentes das duas casas de fato quererem trabalhar. Algo que eu não senti, estou sendo muito sincero, opinião minha também, que eu não senti até o presente momento. Francesco, e na sua opinião, assim, é aceitável do ponto de vista político, e eu vou apimentar um pouco, tá? Do ponto de vista moral também, a existência de um orçamento secreto? Olha, Daniele, eu absolutamente rechaço essa hipótese de que, na verdade, não é mais uma hipótese porque está ocorrendo, é um fato, sim, né? Sim. No meu ponto de vista, é com um completo absurdo a forma como se operacionaliza essa emenda do relator. O nome de orçamento secreto, como bem ponderou o doutor Rômulo, ele faz jus, de fato, a esse dispositivo por conta da ausência de informações que a gente tem. E, embora, como ele também bem pontuou, a gente saiba a destinação, a gente não sabe qual é o critério e nem quem é o agente público que destina isso, e muito menos qual foi o critério adotado com relação ao valor, à avaliação, à necessidade, enfim, que são coisas que dentro de qualquer órgão público, de qualquer repartição, de qualquer associação que trabalha com dinheiro público, a gente precisa obter. Hoje, para a gente realizar a licitação, por menor que seja, você precisa ter ali obedecer os ditames, as exigências legais, tudo. Então, a gente tem um valor vultuoso de recursos públicos sendo operacionalizados de forma obscura, isso diariamente, há mais de ano. E o professor estava falando, o doutor Rômulo começou falando das escolas que já foram ventiladas, foi ventilada a hipótese de fraude, né, nessa questão. O professor também ponderou.
Teve também a questão dos tratores, que se somar as compras, os valores dos tratores, houve um superfaturamento, né? Ainda não tem um relatório conclusivo da CGU, ainda não houve nenhum julgamento pelo Tribunal de Contas, mas, ao que tudo indica, nós caminhamos para isso. E eu falei de PEC dos precatórios, né, na minha fala passada, e segundo um levantamento realizado pela ONG Contas Abertas, que fiscaliza o orçamento público, exatamente uma semana antes da aprovação da PEC dos precatórios, em primeiro turno na Câmara, o governo federal empenhou 909 milhões apenas em emendas ao relator. Então a gente tem aqui uma evidência notoriamente de que o governo institucionalmente compra os deputados que ele tem interesse para que votem a favor das suas medidas, das suas ideias. Isso é feito hoje de uma forma absolutamente normal no Congresso. Institucionalizada, né, doutor? Institucionalizada porque, através das emendas do relator, né, que pela resolução número 01 de 2006, isso passou a ser corriqueiro. Então, assim, eu acho que a gente pode ter futuramente, infelizmente, aí um rombo que acho que vai justificar umas 2 ou 3 lava-jatos aí, se a gente for colocar na ponta do lápis, né? Só o futuro irá dizer. 2h49, vamos à última pausa, último intervalo aqui da audiência pública, já voltamos. CBN Audiência Pública. A promoção do mês das mães Unimed Belém foi prorrogada até 30 de junho. Faça agora o seu plano Unimed com 30% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. E mais, 30% de desconto no módulo Unimed Urgente nos 5 primeiros meses. Promoção válida exclusivamente na unidade de negócios Unimed Belém, na Manuel Barata, esquina com Rui Barbosa. Ligue para 4009-5995 ou mande o WhatsApp para 4009-5985. Oferecimento Clínica Oftalmológica Vítria. Veja o mundo do seu jeito. Você já fez seu check-up oftalmológico? Agende sua consulta agora na Vítria Oftalmologia com nossos especialistas Renan Arede, Tarcísio Guerra e Erundino Neto. Na Vítria você encontra qualidade de vida, cuidado com os olhos, conforto, segurança e as mais avançadas tecnologias. Para informações e agendamentos, o WhatsApp 988145190. Repetindo, 988145190. www.vitria.com.br. Oferecimento Apvida, saúde pra valer. Aproveite as ofertas imbatíveis do Mais Barato. Agora você também concorre à nossa corrida premiada. É isso mesmo, são 3 minutos para você pegar o que quiser. Você e mais 2 amigos dentro da nossa loja por 3 minutos livres para garantir até R$3.000 em compras. A cada R$100 em compras você troca por um cupom para concorrer na corrida premiada. Mais Barato, surpreendente. É gente do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, da praia, do campo, da cidade capital, interior. A Apvida cuida de mais de 7 milhões de brasileiros. Isso nos dá um conhecimento muito grande sobre a saúde da nossa gente. Cuidar é pra quem conhece. Apvida, saúde pra valer. Conheça nossos planos. Ligue 3289-6515. ANS 36825, dígito 3, responsável técnico Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRMCE 4953. CBN Audiência Pública. Duas e 52. De volta com a audiência pública aqui na CBN Amazônia, ao vivo nos estados do Pará e também do Amapá, e claro, pela internet, através do nosso canal no youtube.com/CBN Amazônia. A mensagem da Luísa Grelo mandando boa tarde, o Diego Moraes parabenizando o Dr. Francesco Falesi pelas colocações, muito pertinentes. Agora, Rômulo, é possível mudar esse cenário? É possível reaver essa condição
de emendas do relator, orçamento secreto? Tem como voltar atrás, fazer diferente, até por conta de toda a polêmica e discussão dessa falta de transparência, dessa falta de publicidade, da importância de se saber a origem, a destinação e a que pretexto se utiliza os recursos públicos? Bom, eu vou te dar, Israel, aqui uma opinião, claro, né? É até curioso se você tocar nesse ponto. Eu vou te dar aqui o que eles estão tentando fazer com o projeto de lei para regulamentar essa situação, aliás, trazer mais clareza nesses argumentos aí, tá? No projeto deles. E vou também dizer o que eu acho disso. Na verdade, existe um projeto já sendo já votado para trazer um pouco mais de transparência a essas situações. Então, não somente limitar o valor, como já está hoje, já foi limitado, mas também definir aí critérios mais equitativos. O projeto ainda está em fase de discussão na Câmara, não traz tantas alterações assim, tá? Até porque não é de interesse de grande parte daqueles que debatem nas comissões essas alterações, mas ainda que haja esse projeto de lei, já para regulamentar de forma mais incisiva as RP9s, não há um componente principal aqui no Congresso Nacional para que isso ganhe força, Israel, que é a vontade política. A gente sabe que o Centrão continua dando as cartas aqui, já tem maioria aqui nas votações. Esse projeto vai ser, a gente tem as informações aqui de Brasília, lá no Congresso, que eles vão tentar empurrar isso aí com a maior parcimônia possível até o final da legislatura atual, e ainda que passe com algum tipo de alteração, porque vai ao Senado depois, a tendência é que se mantenha pelo menos o mesmo padrão, talvez um pouco mais de controle, mas o mesmo padrão do que é, ou dos termos que está agora, como na decisão da ministra Rosa Weber. Ainda dessa forma, entendo inviável essa alteração exatamente pelo contexto político do momento. É um momento, então, que os deputados e senadores estão buscando esse apoio nas suas bases, precisam dessas emendas de maneira mais efetiva, e é um momento, muito menos em ano eleitoral, momento completamente inadequado, na visão deles, de promover mudanças substanciais em uma rede de apoio que é muito clara, que é muito benéfica ao grupo que compõe o poder atualmente, que é ligado ao governo federal. Agora, essa é a percepção que a gente tem do projeto e esperar para que no ano que vem, talvez com uma nova legislatura, isso possa ser rediscutido e colocado de maneira mais transparente. Mas adianto logo, meu amigo, que na tendência a uma eventual renovação, mesmo que haja uma eventual renovação nos representantes do ano que vem, a gente já sabe que essa mudança de mentalidade exige ainda muito mais uma pressão da sociedade civil e uma pressão dos órgãos de controle do que um próprio comprometimento do grupo político em reformar aquilo que vem trazendo capital político, não só para o legislativo, mas também para o executivo, como os nossos colegas estavam comentando aqui mais cedo, meu amigo. Então, muito provavelmente, na opinião deste que vos fala, não teremos mudanças significativas nem nesse ano e nem para o próximo. Agora, Marco, pegando esse último trecho aí da fala, né, do Rômulo, da importância, né, da opinião pública, da importância da pressão popular em relação a toda essa situação aí desse orçamento secreto, das implicações que tem esse orçamento secreto, dessa falta de transparência, o papel da população, o exercício da população nesse processo de pressão, isso tudo é importantíssimo, né? Sem dúvida, Daniela. A história tem nos mostrado que aquelas mudanças que, de alguma maneira, requer perda de ativos, de quem tem importantes ativos nas mãos, né, foram muito mais produto da pressão exógena, né, ou seja, da sociedade sobre o Congresso, do que de uma eventual ou súbita, né, conscientização dos próprios congressistas. Né. Eu estou muito aí com a opinião do Rômulo, né, a renovação em si não garante nada, né, o que vai garantir é a capacidade de mobilização da sociedade de um lado, né, e a pressão dos órgãos de controle de outro também, não é? E aí, nominadamente, obviamente, né, Ministério Público, Tribunal de Contas, e, obviamente, que contando muito também com os meios de comunicação que têm essa capacidade, né, de trazer o debate para a sociedade e fazer esse debate se multiplicar. Agora, sem sociedade não há mudança, sem dúvida alguma.
Bom, infelizmente a gente só tem mais 2 minutinhos para nos despedirmos dos nossos convidados. Queria agradecer aqui a participação do Francesco Falesi, advogado na área do direito público e também procurador municipal. Francesco, muito obrigado. Obrigada, Francesco. Muito obrigado, Israel. Muito obrigado, Daniele. Muito obrigado aos colegas pelo debate de altíssimo nível. E deixar a mensagem aí, pegando o gancho do professor Marco Teixeira, de que sem sociedade realmente não há mudança. A gente hoje vê muitas manifestações onde é dito que Supremo é o povo, que todo poder emana do povo. Isso, de fato, é a verdade. Todo poder emana do povo e as instituições públicas, especialmente os órgãos de controle, são a expressão do povo. São esses... É isso que precisa funcionar, é isso que precisa ser independente do Brasil para que a gente tenha mudança, de fato, na nossa política. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Também agradecer ao Rômulo Pinheiro, diretamente de Brasília, advogado, especialista em direito público, mestre em direitos humanos e ciência política e nosso colunista da CBN Amazônia. Muito obrigado, Rômulo. Muito obrigado a todos também, estender meus cumprimentos a todos da mesa, um debate de altíssimo nível e que venham mais debates aqui nesse sentido, porque são sempre muito positivos e válidos para esclarecer todo mundo. Encontro todos vocês, então, na próxima quarta-feira de manhã, lá no Boletim de Notícias. Um forte abraço. Tá certo. A gente quer também agradecer ao Marco Teixeira, cientista político, professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas e também colaborador dos jornais Estadão e Folha de São Paulo, que muito gentilmente participou com a gente hoje aqui desse debate. Obrigada, viu, Marco? Obrigado, Daniele. Prazer, Rômulo, prazer, Francesco, tá? Prazer, CBN Belém. Estou à disposição. Tá, e fico à disposição de vocês. Bom saber disso. Muito obrigado a você também, nosso ouvinte e internauta que nos acompanhou em mais uma audiência pública, cooperação de áudio do Marcelo Douglas, a produção do Rafael Rocha, a gerência de conteúdo e programação de Daniele Pires e a direção de jornalismo do Paulo Fernandes. Apresentação: Israel Pegado e Daniele Gomes. E amanhã a gente volta, com mais uma audiência pública para você. O nosso encontro está marcadinho a partir das 14 horas. É isso aí, sempre temas importantes sendo debatidos aqui no Audiência Pública. Vem aí o repórter CBN, logo depois eu e Daniele Gomes voltamos no Tarde de Notícias.